João 16, a partir do versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Vamos orar mais um breve momento. Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Estamos completamente submissos aqui, nesse momento, com os nossos corações abertos a ouvir a Sua voz através da Sua santa palavra. Senhor, nos ajuda. Abre a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir a Sua voz através desta palavra, Senhor. Edifica os nossos corações. Ó Pai, quebra todo o pecado que é em nós, ó Pai. Arranca as escamas dos nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, desfrutar da Sua presença em plenitude, assim, de alegria. É o que nós oramos gratos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ontem, amados irmãos, dia do Senhor, foi um dia bastante especial para a igreja cristã do mundo todo, a igreja cristã histórica. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma histórica e simbólica, nós celebramos ontem o dia de Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição, 50 dias após a Páscoa, a igreja cristã no mundo inteiro celebra o dia da descida, o dia da habitação do Espírito Santo. E talvez esse seja um tema bastante pertinente hoje, porque muitos distorcem o real significado da habitação do Espírito na igreja. O que significa, o que implica essa habitação, esse descimento, esse enchimento do Espírito? Se nós nos lembramos bem, nós lemos esse relato em Atos capítulo 1 e capítulo 2, quando nós vemos Jesus sendo assunto aos céus, e 10 dias depois o Espírito vem sobre aqueles discípulos reunidos naquele cenáculo, cerca de aproximadamente aí 120 pessoas reunidas ali. Então aqueles homens, aquelas mulheres são cheios do Espírito Santo. E algo que é incrível que acontece ali, esse evento único na história, que marca ali por definitivo esse derramar do Espírito, é que agora o Evangelho, em uma única língua, ele unifica os povos por meio do reino de Deus. Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 14, você vai ver aí que Jesus, ele está falando desse Consolador que virá na ausência de Cristo após a sua ascensão.
Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a partir do verso 16 do capítulo 14, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, uma promessa bíblica de Jesus Cristo é que Ele nunca nos deixará sozinhos. Nós nunca estamos sós. Por mais que nós venhamos a nos sentir sozinhos, por mais que a gente, por causa das circunstâncias da nossa vida, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, das circunstâncias difíceis, uma promessa de Jesus é que eu vou para o Pai, mas vocês não estarão sozinhos. Porque eu enviarei o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. Essa presença real, essa habitação do Espírito é o que garante toda a alegria da nossa vida cristã, da nossa existência. Jesus vai dizer que o Consolador, o outro Consolador, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. E nessa tentativa, hoje, de nós tentarmos melhorar um mundo que é imelhorável, porque esse mundo ele jaz no maligno. Nessa nossa tentativa de fazer com que algo que o próprio Deus não prometeu, que é a melhora das circunstâncias, irmãos, e nós depositamos a confiança nisso. Mas a nossa confiança deve estar depositada na palavra e nas promessas de Deus. Nós estamos vendo a situação difícil que nós estamos passando. Mas na verdade, e é verdade que a nossa geração, ou talvez uma geração passada, não tenha enfrentado algo assim, desse tipo, mas outras gerações e outras pessoas de outras épocas passaram por situações também muito difíceis nesse mundo. E outros depois de nós também passarão. Então onde está a nossa esperança, a nossa segurança e a nossa fortaleza? O Senhor é socorro bem presente no dia da tribulação. Deus é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Então a nossa confiança deve estar nas promessas de Deus, tão claras na sua palavra. E uma das promessas mais maravilhosas que o próprio Deus nos concede é esta, de que o Deus Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, Ele estará conosco e Ele está conosco. Ele habita na igreja. Ele continua, olha, no verso 18 aí do capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E de fato, Cristo volta no dia de Pentecostes, por meio do seu Espírito, quando o Espírito agora habita na igreja. E é essa confiança inabalável que nós devemos ter hoje nos nossos dias, de que nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos a mínima ideia. Nós temos esperanças, é claro, de que vai melhorar, que essa pandemia vai terminar, e de que talvez a economia também melhore, mas nós não podemos afirmar isso, com certeza absoluta. Nós não podemos profetizar isso, porque não nos foi dada essa autoridade. Mas algo que nós podemos ter certeza absoluta é que essa pandemia terminando ou não, essa crise terminando ou não, não importa. O que importa é que o Espírito Santo habita conosco e Ele está no meio de nós. Essa segurança nos traz todo o conforto e todo o consolo que nós precisamos para viver a habitação do Espírito Santo. Aquele que nos traz segurança, aquele que nos traz alegria, confiança na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele chama o Espírito, o outro Consolador, de o Espírito da verdade.
É aquele Espírito que nos conduz à verdade da palavra de Deus. Continuando ainda no capítulo 14, ele diz assim, a partir do verso 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É o Espírito Santo que nos une a Cristo e nos une ao Pai. O Deus Espírito Santo, essa pessoa santa da Trindade, é Ele quem une a igreja, é Ele que une cada crente à comunhão com a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito. De forma que Cristo é um com o Pai, o Pai é um com Cristo, e nós somos um com a Trindade por meio do Espírito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, verso 21 do capítulo 14, esse é o que me ama. Tantas pessoas dizem que amam a Jesus, não é mesmo? Tantas pessoas confessam e falam que amam a Jesus, amam a Cristo, mas desobedecem a sua palavra, não vivem de acordo com a verdade das Sagradas Escrituras. Ora, como que eu posso amar a Deus e desobedecer a Deus? Como que eu posso dizer amar a Deus, amar a Cristo e viver uma vida completamente em desobediência, em desacordo com a palavra de Deus? O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é esse Espírito que vai nos conduzir à verdade, à obediência da palavra. Por isso Jesus diz que praticamente não, é uma realidade, é impossível nós amarmos a Deus se não for por meio de uma ação direta do Espírito. Nós só buscamos a Deus, nós só amamos a Deus, nós só temos confiança em Deus e no Deus da Bíblia, se o Espírito Santo habitar em nós. Fora isso, queridos irmãos, não há nenhuma possibilidade do homem natural buscar a Deus, amar a Deus, desejar a Deus e querer conhecer e obedecer os mandamentos de Deus, se não for por meio dessa habitação. Ele diz um pouco mais à frente, no verso 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, a função e a primazia do Espírito é nos ensinar a verdade, nos conduzir à verdade, nos levar à verdade e, mais do que isso, nos fazer lembrar da verdade. Jesus o chama o Espírito da verdade. Então, no capítulo 16 de João, Jesus continua ensinando sobre o Espírito Santo, dando ao Espírito a importância a que detém. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós tratamos o Espírito Santo como se fosse um brinquedo, como se fosse algo místico, uma energia cósmica, ou uma palavra de alguma forma mágica. Basta citar o Espírito Santo, basta chamar o Espírito Santo, que coisas extraordinárias devem acontecer. Nós pensamos que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. Basta utilizar as palavras corretas, na ordem correta, do jeito certo, e o Espírito Santo vai fazer tudo por nós. Mas não é essa a função da habitação do Espírito. O Espírito Santo habita a igreja, preservando a igreja, guardando a igreja, aplicando a palavra da verdade, que é a palavra de Deus nos nossos corações. É impossível uma pessoa, um homem, uma mulher, uma pessoa se dizer cristão, se dizer cheio do Espírito Santo e viver em desobediência à palavra de Deus. Assim como é impossível uma pessoa se dizer cheia do Espírito e falar mentira ou distorcer a verdade da Escritura. É impossível, porque é o Espírito Santo quem nos conduz a toda a verdade. Jesus diz isso muito claramente. Ele diz no capítulo 16, retomando agora a nossa leitura inicial:
Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, você recordeis do que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário. Porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Porque agora era necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário. Era necessário que Jesus suportasse a ira de Deus contra os nossos pecados, contra os pecados da sua igreja e da sua igreja somente. Era necessário que Jesus descesse à mansão dos mortos, mas era necessário também que Jesus ressuscitasse em poder e em glória ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. E Jesus está explicando exatamente isso. Não fiquem tristes. Não se sintam abandonados ou desolados. Vocês jamais estarão sozinhos. Porque da mesma forma que eu vim, eu também enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco. Verso 7 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu próprio pecado. É o Espírito Santo quem convence o homem da justiça e do juízo de Deus. Nós só podemos nos arrepender dos nossos pecados ou ter uma ideia do que é pecado, do que é uma ofensa a Deus, se for pelo poder sobrenatural, incrível do Espírito Santo. Sem esse poder sobrenatural, obrigado. Sem esse poder sobrenatural, sem essa intervenção de Deus na vida do pecador, do homem natural, é impossível que o homem natural tenha conhecimento de Deus. Não tem como. Não é mérito, não é conhecimento intelectual apenas, não é virtude, não é esforço, mas é a habitação do Espírito. Por isso, irmãos, que é importante, muito importante, nós temos essa consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Será que nós somos realmente casa, habitação de Deus? Será que nós somos templo do Espírito Santo? Ora, se somos, então nós devemos estar submissos à palavra de Deus. Porque essa é a função primordial do Espírito. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É levar o homem à verdade de Deus, é ensinar este homem a verdade. E além disso, fazer com que ele lembre dessa verdade. Porque o nosso coração, a nossa mente é tão corrompida e tão fraco, que nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias, não é verdade? Todos os dias nós precisamos ser lembrados do Evangelho. E quem faz isso em nós? O Espírito Santo. É Ele quem nos guia a essa verdade. É Ele quem nos condiciona à verdade. Mas nós vivemos nesse tempo tão difícil, irmãos. Além de todas essas enfermidades, além de todos esses vírus, pandemia, crises, tantas coisas. A principal crise do mundo hoje é que tem uma torre de Babel erguida no mundo. E são tantas vozes. São tantos cristianismos, entre aspas. São tantas pregações sobre Cristo. E são tantos Cristos, não é verdade? Um diferente do outro. Que se nós não estivermos muito bem enraizados e alicerçados na palavra, nós somos facilmente enganados e levados por ventos de doutrina. Mas é por isso que Paulo vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Por quê? Porque quem sustenta essa coluna e quem sustenta esse baluarte, esse cimento, esse alicerce que sustenta essa igreja, é o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, ele não pode agir de forma que venha a negar a própria palavra de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo também não pode agir de forma a acrescentar algo que não está na palavra. E o que nós vemos no nosso tempo? Acréscimos, decréscimos, tantas coisas estão acontecendo. Engano, mentira, relativização da palavra de Deus. Se uma igreja ou se uma pessoa se diz habitada pelo Espírito Santo, se diz cheia do Espírito Santo, essa pessoa ela guarda a palavra de Deus. Ela preserva a palavra de Deus. Ela ama os mandamentos do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Talvez se nós fizéssemos uma pesquisa aí fora e perguntássemos para as pessoas: você ama Jesus? Você conhece Jesus? Claro, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo. 100%, talvez 99,5%, teríamos respostas positivas a respeito do amar a Deus e do amar a Cristo. Mas se nós tivermos a oportunidade de irmos um pouco mais a fundo nessa pesquisa e começarmos a perguntar: mas quem é esse Jesus que você conhece e que você ama? Quem é esse Deus? Me fala dele. Quem é Jesus para você? Quem é Deus o Pai para você? Quem é o Espírito Santo? Aí começa o problema. Nós vamos ver diversos Cristos aparecendo. Meus irmãos, a função primordial do Espírito Santo não é fazer com que o homem, no caso, homem ou mulher, eu estou falando que homem no sentido ser humano, não é fazer com que a pessoa passe vergonha. Não é fazer com que a pessoa pareça uma tola. A função do Espírito Santo é conduzir a pessoa à verdade, e à verdade de Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo é esse holofote que ilumina a verdade, que ilumina Jesus para o pecador. O pecador cego nos seus delitos e pecados, morto nas suas próprias iniquidades. A função do Espírito Santo é guiar esse coração maligno, corrupto e perverso até Jesus. Olha o que o próprio Jesus diz aí no capítulo 16. Olha, a partir do verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é este Consolador, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O verso 14. Ele me glorificará. A função do Espírito é glorificar a Jesus Cristo. Você está cheio do Espírito Santo? Você glorifica a Jesus Cristo? Você obedece a palavra de Deus e se sujeita a ela? Você ama essa palavra a ponto de passar tempo lendo, estudando, meditando e sendo confrontado por ela? Porque essa é a função da habitação do Espírito. É fazer com que nós sejamos santificados. E nós somos santificados apenas por meio da palavra. Nós amadurecemos por meio da palavra. E quem faz todo esse processo? O Espírito Santo. A habitação do Espírito. Eu vou crescendo, vou amadurecendo, vou sendo corrigindo. Eu peco, me arrependo, eu volto atrás, eu luto contra o pecado, eu luto contra a preguiça, eu vou lutando, eu oro, eu busco, eu desejo conhecer, eu conheço mais, eu vou a fundo. Será que sou eu mesmo? Não. É a habitação do Espírito. Essa habitação do Espírito Santo faz com que eu deseje Deus, que eu queira Deus, que eu tenha fome de Deus, que eu possa falar como o salmista: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Eu sou sedento pelo Senhor como a corça é sedenta pelas fontes das águas.
Quem faz com que essa sede brote no nosso coração e o nosso coração começa a pegar fogo? Quem faz? A habitação do Espírito Santo. Mas é o mesmo Espírito que também nos dá domínio próprio. É o mesmo Espírito também que nos concede longanimidade, amor, alegria, benignidade, bondade. É o mesmo Espírito. Então não é possível que o Espírito Santo nos conceda a alegria e o descontrole, porque Ele é um só. Ele nos concede da sua alegria, mas Ele também nos concede do seu domínio próprio. Ele também nos concede da paciência. Ele também nos concede da benignidade e da bondade. O Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo. E no verso 14 diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, queridos, concluindo, a função e o objetivo principal do Espírito Santo sobre a igreja é fazer com que essa igreja seja uma igreja que ame e preserve a palavra de Deus. Não é fazer a igreja rica. Não é fazer a igreja, talvez, entre aspas, influente. A função do Espírito Santo não é essa. A função do Espírito Santo é convencer e transformar pecadores, depravados, homens que são filhos da ira de Deus, que estavam debaixo do juízo e da ira de Deus, fazer com que esses homens se tornem filhos de Deus. É o Espírito da adoção, conforme Paulo diz em Romanos 8. Aquele que clama, Abba, Pai. Meu Pai. Mas não é um papai com falta de reverência, não. É um pai com todo o tremor, toda a reverência que é devido à Trindade. Falar do Espírito Santo, irmãos, nos dias de hoje é muito difícil, né? Porque é ensinado de tantas formas e tantas formas equivocadas, infelizmente, com total falta de temor, reverência e tremor à pessoa santa da Trindade. Mas o Espírito Santo é Deus. Deus como o Pai e Deus como o Filho. Da mesma substância, do mesmo poder e da mesma glória. Esse Espírito que estava no princípio da criação, chocando o mundo, né? Envolto, conservando, preservando a criação. Esse mesmo Espírito que preservou o feto Jesus no ventre de Maria. É esse mesmo Espírito que sustenta a sua igreja hoje. E é esse mesmo Espírito que sustenta a sua vida e a minha vida hoje. Então, meus irmãos, não fiquem tristes, nem preocupados. Não se entristeçam, não se aborreçam. Não deixem com que as aflições do tempo presente façam com que sua alma fique terrivelmente deprimida, triste, porque o Espírito Santo, Ele habita em você. Nós não podemos prometer coisas que a Bíblia não promete, mas o que a Bíblia diz e promete, nós podemos falar, podemos prometer. E uma delas é a habitação plena do Espírito Santo na igreja, a preservação da igreja, a preservação da palavra de Deus, a salvação dos pecadores eleitos desde antes da fundação do mundo. A vitória dos crentes, mesmo em meio a um mundo caído, depravado. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso nós podemos prometer, porque isso é totalmente seguro segundo a palavra de Deus. E quem nos conduz a isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, obrigado pela sua palavra e obrigado, Senhor, pela habitação do Espírito Santo. Que o Senhor nos santifique na sua verdade. A sua palavra é a verdade.
Conduz a sua igreja em triunfo, ó Deus, a cada dia. Renova as nossas forças, renova o nosso coração, renova a nossa mente. Ó Deus, e que possamos a cada dia mais podermos estudar a sua palavra e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado pelo Espírito Santo, pela habitação do Espírito, pela preservação da verdade. Obrigado, Senhor, pela igreja triunfante em um mundo caído e depravado. Obrigado, Senhor Jesus, pela vitória na cruz. Obrigado, Jesus, por tão grande e gloriosa salvação, Deus. Que o teu povo, ó Pai, seja fortalecido e erguido por essa verdade, a verdade da habitação do Espírito Santo. É o que nós oramos a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe, irmãos.